Capítulo 12. A Páscoa de Deus, a libertação. Disse Javé a Moisés e a Arão na terra do Egito: que este mês seja para vós o princípio dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena para consumir um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito, e de 1 ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardareis até o dia 14 deste mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o degolará à tarde. E tomarão um pouco do sangue, e passarão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que o comerem. Naquela mesma noite, comerão a carne grelhada no fogo, com pães matzá, não fermentados, e ervas amargas, a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado em brasa. Nada deixareis sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. Ao comer, estai prontos para partir. Cinto atado, sandálias nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas. É a Páscoa do Senhor. E naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito, e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia, portanto, será para vós um memorial, e o celebrareis como uma festa perene para Javé. Nas vossas gerações o celebrareis por decreto perpétuo. A festa dos pães matzá, ázimos. Durante 7 dias comereis pães matzá, sem fermento. Desde o primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois todo o que comer hametz, algo fermentado, desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. No primeiro dia, tereis uma santa assembleia, e no 7º dia, igualmente, uma santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, e vós preparareis somente o que cada um deve comer. Celebrareis, portanto, a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de Israel do Egito. Vós observareis esse dia por todas as vossas gerações, porquanto é um decreto perpétuo. No primeiro mês do ano, no dia 14 do mês, à tarde, comereis os pães matzá, sem fermento, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Durante 7 dias, não se achará fermento em vossas casas. Todo aquele que comer pão fermentado será eliminado da comunidade de Israel, seja ele estrangeiro ou natural da terra. Não comereis pão nem qualquer outro alimento fermentado. Em todo lugar em que habitardes comereis pães matzá, ázimos. A 10ª e última praga, a morte. Moisés convocou, pois, todos os anciãos, autoridades de Israel, e orientou-os: ide, escolhei um cordeiro ou um cabrito do rebanho, segundo as vossas famílias, e imolai para celebrar o Pessá, a Páscoa. Tomai alguns ramos de hisopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a travessa da porta e suas colunas laterais com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta de casa até pela manhã, porque Javé passará por toda a terra para matar os egípcios. E, quando vir as marcas de sangue,
sobre a travessa e sobre as duas colunas laterais, ele passará adiante dessa porta e não permitirá que o destruidor entre em vossas casas, para vos ferir de morte. Observareis estas instruções como um decreto para vós e vossos filhos, para sempre. Quando tiverdes entrado na terra que Javé vos dará, como ele prometeu, celebrareis este rito. Quando vossos filhos vos indagarem, que rito é este? Ensinareis. É o sacrifício de Pessah, Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito e poupou nossas famílias quando matou todos os primogênitos dos egípcios. Então, o povo prostrou-se em adoração a Deus, Javé. Foram-se os filhos de Israel, agiram conforme toda a instrução recebida. Como Javé ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. A morte dos primogênitos egípcios. Então, eis que à meia-noite, Javé matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono egípcio, até o filho mais velho do prisioneiro, que estava no cárcere, e também todas as primeiras crias do gado e dos rebanhos. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todo o povo egípcio se levantaram assustados, e houve terrível pranto por todo o Egito, pois não havia uma só casa egípcia que não tivesse algum morto. Início do êxodo pelo deserto. Ainda as trevas da noite cobriam o Egito, quando o faraó mandou chamar às pressas Moisés e Arão, e determinou-lhes: Levantai-vos, e saí imediatamente do meio do meu povo, e de minhas terras, vós e todos os filhos de Israel. Ide, portanto, e servi a Javé, como tendes insistido. Levai convosco vossos rebanhos e vosso gado, como pedistes. Parti e pedi a vosso Deus para que eu também seja abençoado. E os egípcios pressionavam o povo a que abandonasse depressa o país, exclamando: Eis que morreremos todos. O povo levou, pois, a farinha amassada antes que levedasse, e as amassadeiras atadas em trouxas com seus mantos sobre os ombros. Os filhos de Israel fizeram como Moisés havia dito, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. Javé fez que seu povo encontrasse graça aos olhos dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Os israelitas partiram de Ramessés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo também seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Com a massa que haviam trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Ora, a permanência dos filhos de Israel no Egito durou 430 anos. Exatamente no dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor abandonaram o Egito. Assim como Javé passou em vigília aquela noite para tirar das terras egípcias os filhos de Israel, estes, semelhantemente, devem passar em vigília essa mesma noite para honrar Javé, o Eterno, por todas as suas gerações. As leis para celebrar a Páscoa. Então Javé ordenou a Moisés e Arão: Eis as leis para o sacrifício de Pessah, da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. Entretanto, o escravo comprado depois de circuncidado terá o direito de comê-la também. O residente temporário e o assalariado estrangeiro, ainda que circuncidado, dela não comerão. Há de se comer numa só casa, e não levareis dessa casa nenhum pedaço de carne. Não quebrareis osso algum. Toda a comunidade de Israel o fará. Se algum imigrante estrangeiro habita contigo e quiser celebrar o Pessah, a Páscoa para Javé, terá de circuncidar todos
os de sexo masculino de sua família. Então, poderá participar. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao prosélito, o estrangeiro residente. Assim, todos os filhos de Israel fizeram tudo como o Senhor lhes havia ordenado por intermédio de Moisés e Arão. No mesmo dia, Javé tirou todos os filhos de Israel do Egito, organizados de acordo com seus exércitos.